Fala galera, cá estou eu novamente. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gianluca, eu sou filho do pastor Hernandes Santos e eu preciso de um pouquinho da sua ajuda agora. Dê like no vídeo, compartilhe esse vídeo para seus amigos e se inscreva no canal, que isso ajuda muito o nosso ministério. E agora eu tenho um recadinho para você. Aqui na minha mão eu tenho o mais novo lançamento da nossa editora, que é o livro Anjos e Demônios. E para quem gosta desse tema, que é o tema de libertação, esse livro é essencial para você. E nesse livro meu pai aborda conceitos físicos e tudo sobre a realidade do reino espiritual. E você que ficou interessado nesse livro, entre agora editoravem.com e adquira esse e outros materiais como camisetas, pendrives, outros livros da nossa editora e muito mais. E só lembrando, ajude a gente, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, se inscreva no nosso canal, que isso vai ajudar muito o nosso ministério, tá joia? Então fique com essa mensagem que eu creio que vai ser poderosa na sua vida. Um grande abraço. Letra para mim. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Cante alto e forte. Essa cruz, atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Cante o mais alto que você puder. Se eu der morrer, eu a vou proclamar. Se eu amo, se eu amo, até morrer, levarei. Quando nós falamos da cruz, o que vem à sua mente? Um pedaço de madeira, um crucifixo. Quando o apóstolo Paulo fala no verso 18, porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O que Paulo está falando? Que pregação é essa chamada pregação da cruz? A mensagem da cruz, meus irmãos, é a mensagem mais escandalosa do Evangelho. Não há uma pregação tão escandalosa quanto a pregação do Evangelho da cruz. Só abaixa um pouquinho aqui o meu retorno, só um pouco, por favor. Não há outro caminho para a salvação a não ser pela cruz de Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem, veja que ele não disse ninguém vai ao Pai. Ele disse ninguém vem ao Pai se não for por mim. O único caminho para o Pai é através de seu Filho Jesus Cristo. O único caminho para o céu é através de Jesus Cristo. O único caminho para a salvação é através de Jesus Cristo. Agora eu quero lhe perguntar: quem é Jesus? Quem é Jesus?
Você tem essa pessoa de Jesus no seu coração? Agora escute que essa pergunta que eu faço, ela é muito séria e muito difícil de responder. Eu estava dentro de um avião e sentou do meu lado, caiu na rede é peixe. Eu prego mesmo. Eu não sou evasivo, eu peço permissão. Sentou uma senhora do meu lado. Eu já comecei a puxar assunto que eu queria pregar para ela. De repente, ela perguntou para mim: o senhor faz o que na vida? Todo mundo faz essa pergunta, né? Eu disse: depende da senhora. Ela disse: mas o que eu tenho a ver com o que você faz na vida? Eu falei: o meu trabalho depende da senhora. Ela falou: mas o que tem a ver? Se a senhora deixar, eu trabalho. Se a senhora não deixar, eu não trabalho. Ela disse: eu não tenho nada a ver com seu trabalho, moço. Claro que tem. Eu falei: o meu trabalho é pregar o evangelho. Se a senhora permitir, eu posso trabalhar agora, dentro desse avião. Se a senhora não permitir, eu não posso trabalhar. A senhora permitiria eu falar, fazer o meu trabalho? Ela falou: pode fazer. Eu gosto de Jesus, eu amo, ai, Deus é tudo para mim. Falei: ah, que bom. A senhora conhece Jesus? Conheço. Jesus mora no seu coração? Ela: claro. Falei: tá bom, vou fazer outra pergunta. A senhora tem filhos? Tenho. Quantos? Ela disse: 9. Ela é do Ceará. Eu olhei e já falei: uau, 9 filhos. E eu queria ganhar o coração dela e disse: não parece. A senhora parece ser muito nova, com 9 filhos. Ela: ah, obrigado, moço. Eu disse assim para ela: a senhora sabe o nome de cada um de seus filhos? Claro. Eu perguntei: os seus filhos moram no seu coração? Ela disse: é óbvio. Tem netos? Ela falou: sim, 15. Eles moram no seu coração? Ela disse: todos. Falei: me conte um pouco, em 3 minutos, de cada um dos filhos. Ai, moça, é tantos. Eu falei: ah, nós vamos até Brasília, 1h30. Eu estou com tempo, a senhora também. Só vai sair daqui? Eu também não. E ela começou: ah, o mais velho é assim, o outro é assim, e foi contando. Quando ela terminou de falar dos 9 filhos, ela sabia tudo. Falei: agora me fale dos netos. Moço, onde você quer chegar? Eu falei: não, eu só quero ouvir sua história. Quando ela chegou em um dos netos, eu não lembro qual, ela começou a chorar. E a hora que ela começou a chorar, eu logo percebi que aquele neto tinha alguma coisa com ela. O neto tinha sobrevivido uma cirurgia muito grave, então aquilo era muito emocionante. Quando ela terminou, eu disse: toda a sua família realmente mora no seu coração, porque o que a boca fala, do que o coração está cheio. Ela disse: é verdade, eles moram no meu coração. Falei: e Jesus? Ele mora no seu coração? Ela disse: claro. Falei: então me fale dele agora. Ela falou: mas o que eu posso falar de Jesus? Toda a sua família, a senhora falou, um dos netos até chorou, porque eles realmente moram no seu coração. Mas agora então me fale de Jesus, porque todo mundo diz que Jesus está no coração delas. Se Jesus está no seu coração, tudo sobre ele vai sair pela sua boca. A senhora consegue falar de Jesus para mim por 5 minutos? Olha, a única coisa que eu sei sobre Jesus, moço, que ele é filho da Virgem Maria, morreu e ressuscitou. Falei: então ele não mora no seu coração. A senhora concorda comigo? Veja a diferença da senhora falar dos seus filhos, dos seus netos e falar de Jesus. Ela falou: olhando por esse lado, você tem razão. Falei: então Jesus não está no seu coração. Ela disse: mas o que eu tenho que fazer então para ele morar no meu coração? Falei: agora eu nado de braçada. Eu disse: minha senhora, a senhora precisa abrir a porta do seu coração e convidar Jesus para entrar. Porque se a senhora nunca fez isso oficialmente, ele pode estar na sua mente, ele pode estar de conhecimento histórico, mas não está plenamente no seu espírito, no seu coração. A senhora quer entregar a sua vida a Jesus? Ela disse: por quê? Falei: só sabe por quê? A senhora concorda que ninguém é bom? Bom é só Deus que está no céu? Ela disse: é verdade, só Deus que é bom. A senhora concorda que quem perdoa é só Deus, bom é só Deus, só Ele que é bom? Concordo. Pois bem,
Se ninguém é bom, todo mundo sem Deus vai para o inferno. A senhora concorda? Concordo. A senhora acredita que nós nascemos em pecados, que por mais, olha, eu vejo que a senhora é uma pessoa tão batalhadora, que nem parece que tem 9 filhos e 15 netos. Mas se a senhora não entregar a vida a Jesus, nós estamos perdidos. A mulher começou a chorar. Sabe como terminou a conversa? 35 minutos de conversa. Essa mulher em lágrimas, dizendo: Senhor Jesus, eu te convido para morar no meu coração. Perdoe os meus pecados. Faça com que meu passado seja lançado no mar do esquecimento. Você que está me ouvindo aqui agora, você consegue falar 5 minutos de Jesus para mim? Responda para você. Porque a boca só fala do que está cheio o seu coração. Quem é Jesus? Eu não estou falando do Jesus histórico. Eu estou falando do Jesus que te salvou. Porque quando você vai para o Jesus histórico, a sua mente tem conhecimento de Jesus, mas o seu coração está cheio de Jesus. Quem é Jesus para você? A Bíblia Sagrada diz que Ele é santo. A Bíblia diz que Jesus é justo. A Bíblia diz que Jesus é Deus que se fez carne. A Bíblia também diz que Ele é o único que nasceu neste mundo sem pecado. A Bíblia diz que Ele se fez pecado, mas não com os seus pecados. Ele se fez pecado com o meu pecado. Deus colocou no corpo de Jesus todo o meu pecado. Agora, quando você vem a Jesus, Deus não leva mais em consideração o seu pecado. Você sabia disso? Deus não examina mais você. Deus examina Jesus. Ele não vê mais você, Ele vê Jesus. Deixa eu te explicar, preste atenção nisso. Essa é a mensagem da cruz. No Velho Testamento, de acordo com Hebreus capítulo 10, versículo 1 em diante, também de acordo com Hebreus capítulo 8, versículo 1 em diante, também de acordo com Hebreus no capítulo 5 em diante, também de acordo com Gálatas no capítulo 3 inteiro, Gálatas no capítulo 4 inteiro, no Velho Testamento, uma vez por ano, os judeus ainda fazem isso, existia uma festa e existe uma festa chamada Yom Kippur. Que significa Yom Kippur? Dia do perdão. Como é que funciona? Todo judeu tinha que ter um cordeiro com 1 ano de idade. Esse cordeiro não podia ter defeito. Esse cordeiro de 1 ano de idade, ele chegava no dia da festa de Yom Kippur, 7 dias de perdão. Tinha um homem vestido uma estola bonita, um peitoral todo de ouro e 12 pedras. Esse homem é chamado sumo sacerdote, sua função. Você pegava esse cordeiro ali, você está vendo, tem uma arca. Aquela tampa da arca, a câmera pega a arca para mim, por favor, e deixa na tela. A tampa da arca é chamada de propiciatório. Em cima da arca, isso, deixa congelado aí, tem 2 querubins, veja bem. Dentro dessa arca tinha uma vara, que era a vara de Arão que floresceu, um exemplar do maná que desceu do céu e os 10 mandamentos. A tampa dessa arca também é uma bacia. O sumo sacerdote ficava do lado da arca, e todo o povo hebreu durante a semana inteira pegava o seu cordeiro de 1 ano de idade e ia diante da arca. O sumo sacerdote ficava ali. Então ele pegava o cordeiro da mão do pecador, e o pecador confessava todos os seus pecados diante do sumo sacerdote. Em cima da tampa da arca, o sumo sacerdote pegava o cordeiro e deitava ele vivo e cortava o pescoço do cordeiro. E enquanto aquele cordeiro derramava o sangue na tampa da arca, o pecador confessava todos os seus pecados. Se puder colocar na tela, depois voltamos à arca, Hebreus capítulo 10, versículo 1, preste atenção. Vocês entenderam a mensagem da cruz. Só que a Bíblia Sagrada diz que esses pecados não eram perdoados. Era como se você
desse uma promissória para Deus. E todo ano você dizia: Senhor, põe na conta mais um ano de pecado. A Bíblia diz que os pecados eram encobertos e não perdoados. Sem derramamento de sangue não tem remissão de pecado, e em pecado ninguém verá a Deus. Por que tem que haver derramamento de sangue? Porque Adão caiu, ele pecou, e o pecado entrou na corrente sanguínea do ser humano, e ele vem de geração em geração até chegar em você pelo sangue. Quando se derrama o sangue pelo pecador, aquele vírus chamado pecado sai, o sangue é trocado. Entendeu agora? Quem entende? Hebreus 10, versículo 1 em diante. Para você entender como isso funciona, a tampa da arca ficava toda molhada com o sangue daquele cordeiro. O sacerdote não examinava o pecador, ele examinava o cordeiro. Era o cordeiro que tinha que ser perfeito, pois aquele cordeiro que morreu, cada um tinha o seu cordeiro, cada família tinha um cordeiro. Aquele cordeiro representava o derramamento de sangue pelo pecado daquele pecador. Então diz assim: ora, visto que a lei tem apenas sombras dos bem vindouros e não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos aqueles que levavam cordeiros ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano eles oferecem. Verso 2: de outra sorte, não teriam cessados de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam consciência de pecados. Você percebe que o ato daquele cordeiro, que todo ano morria para o pecador confessar pecado, ele não resolvia, porque todo ano eles tinham que confessar os mesmos pecados. E o texto diz: entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Isso é em Yom Kippur, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Então veja bem, aquilo não era a realidade, aquilo era o símbolo do que iria acontecer na cruz. Aquele cordeiro perfeito que o sacerdote examinava, aquele cordeiro não podia levar pecados. Então todos os anos a sua lista de dívida com Deus aumentava, a sua lista de pecados aumentava, porque era como você falasse: põe na conta mais um ano. É nesse contexto que o apóstolo Paulo diz que lá na cruz ele pegou a sua lista de dívida, a sua lista de pecado, e rasgou ela e disse: agora está pago. Porque o homem foi ficando em dívida com Deus. Continua verso 5: por isso, sobre Jesus agora, ao entrar no mundo, Jesus veio em carne, diz: sacrifício e oferta, aquele Yom Kippur, não quisestes, antes um corpo de cordeiro, ele, o corpo, o Senhor formastes. Continua: não te deleita nos holocaustos e ofertas pelo pecado. Pode continuar sempre. Então Jesus disse: eis aqui estou, no rolo do teu livro está falando a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, com isso te deleitastes, coisas que oferecem segundo a lei. Continua: então acrescentou Jesus: eu estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove a lei, o primeiro, e estabelece o segundo, a graça, a nova aliança. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Verso 11: ora, todo sacerdote apresenta... Põe a arca, por favor. Você consegue deixar só a tela aqui para mim? Enquanto eu leio aqui, se você puder deixar, não tem como. Então vamos ler. Todo sacerdote apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer os mesmos sacrifícios que jamais poderiam remover pecados.
Jesus, porém, tendo oferecido para sempre uma única oferta de sacrifício pelos pecados, se assentou. Olhe para mim. Se você entrava onde o sacerdote fazia o sacrifício do cordeiro, não tinha uma cadeira para o sacerdote sentar, porque ele ficava em pé repetindo os sacrifícios. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ofereceu o sacrifício, ele se assentou, porque não há mais sacrifício a ser feito pelos pecados. A Bíblia diz que ele ofereceu um único sacrifício. E qual foi o sacrifício? O seu corpo. Por isso que João 1 verso 29 diz: ele é o cordeiro do Yom Kippur, o cordeiro sem pecado, o cordeiro sem defeito, que veio para remover os pecados do mundo. Agora, quando Deus olha para você, Ele vai perguntar: cadê o seu cordeiro? Por isso que ninguém é aceito por Deus se não estiver coberto e vestido com o cordeiro. Deixe-me te explicar. Imagina que o pastor Silvio ficou rico, muito rico. Lembra de mim quando entrares no paraíso. E ele comprou uma fazenda com 5.000 cabecinhas de ovelhas. E agora ele aprendeu a tirar leite das ovelhas, a tirar a lã das ovelhas. Ele aprendeu a cuidar das ovelhas. Mas um dia ele tem 2 ovelhas fêmeas que estão prenhas, e vão dar à luz no mesmo dia e hora. Uma dá à luz e o filho morre. A outra dá à luz e a mãe morre. Agora ele tem mãe sem filho e filho sem mãe. Ele pega o corpo da mãe morta, joga no pasto. Pega o corpo do filho morto e joga no pasto. E ele fala: eu vou pegar essa ovelhinha viva e dar para a mãe viva. Tem jeito de filho, cara de filho, idade de filho, mas não é filho. Mas ela não sabe. Então ele pega a ovelhinha e põe lá na mãe que perdeu o filho. E a ovelhinha já vai buscando a teta. Mas ele se esquece que só tem uma maneira do filho ser reconhecido filho: o cheiro. Então a mãe vê aquela ovelhinha que tem jeito de filho, cara de filho, mas não tem a marca do filho. E ela vê que não é filho e começa a maltratar e bater. Então ele tira aquela ovelha. E agora ele tem um problema: essa ovelha vai morrer de fome porque ela não tem mãe. Mas o inteligentão do pastor Silvio se lembra que lá no pasto tem o corpo da ovelhinha morta. O que ele faz? Ele tira a pele da ovelha e veste a ovelha viva e leva de volta para a mãe. Não é filho, mas agora tem cara de filho, jeito de filho, idade de filho e cheiro de filho. Veja que aquela ovelha não é aceita pela mãe porque é filho, é aceita pela mãe porque alguém deu a vida. Quando você chegar diante de Deus, Deus não vai olhar para você, Deus não vai perguntar nada a você, Ele vai querer ver Jesus. Se você estiver coberto com o corpo de Cristo, se você estiver coberto com o sangue de Jesus, você será aceito. Ninguém pode chegar diante de Deus sem Jesus. Por isso que ninguém é salvo pelas obras. Sabe quem Deus examina na sua salvação? Não é você. Isaías, põe na tela por favor, capítulo 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, para que nós o desejássemos. Pode continuar o texto, deixa eu ver onde eu parei. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, que sabe bem o que é padecer, como um de quem os homens esconde o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Certamente Ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quem feriu Jesus? Pai.
mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele é o cordeiro que morreu pelo seu pecado. Verso 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor, o Pai, fez cair sobre ele o pecado de nós todos. Ele é o cordeiro do Yom Kippur. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro levado ao sacrifício, ao matadouro, e como ovelha muda no Yom Kippur, ele foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Continua: por juízo opressor, ele foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa dos pecados, transgressão do meu povo, ele foi ferido. Verso 9: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na morte. Você sabe, José de Arimateia emprestou o túmulo a ele, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele é um cordeiro perfeito. Agora preste atenção: Deus não tem mais nada contra você. A raça humana tem uma dívida com Deus, mas quando você entrega a sua vida a Jesus, a sua dívida é rasgada. Ninguém entrará no céu se não estiver vestido com o corpo de Cristo, porque o Pai não olha para você, Ele tem que ver o Cordeiro. E continua: todavia ao Senhor, o Pai, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando dera a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Você está entendendo o que eu estou falando? Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Agora olha o que o Pai acha do sacrifício de Jesus. O Pai verá o fruto do seu penoso trabalho, do trabalho de sua alma, e ficará satisfeito, porque o meu servo Jesus, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, pois a iniquidade deles levará sobre si. Volta a foto da arca. Agora você compreende que por mais que você seja uma pessoa boa de coração, se você não tiver o Cordeiro, você não entra no céu. Ele é a oferta pelo seu pecado. Você não pode ser salvo sem o seu Cordeiro. Ele é o Cordeiro que tira o pecado. Quem entende o que eu estou pregando? E agora, a cruz foi o altar desse sacrifício. A cruz de Cristo, que não é bem de Cristo, é a nossa, significa três coisas ao mesmo tempo. A primeira delas: quão depravado, mau e caído eu sou. A violência da cruz mostra a violência dos meus atos contra um Deus santo. Todos os meus atos de pecados são atos violentos contra Deus acima de tudo. Por isso que Davi disse: contra ti somente pequei. Os atos de violência contra Jesus na cruz representa os meus atos de violência contra Jesus. Os chicotes eram para ser em mim, a cruz era para que fosse eu. Quando o povo gritou: solte Barrabás e crucifique Jesus, não foi o diabo na boca do povo, foi o Espírito Santo. Barrabás sou eu, o criminoso era eu, o enganador era eu, e agora o Espírito Santo suscita a multidão dizendo: tire o Hernani da cruz e põe Jesus na cruz. Era
era da vontade do Pai que ele padecesse na cruz. Não foi o diabo que levou Jesus para a cruz, não foi os romanos que levou Jesus para a cruz, não foi os judeus, foi o meu pecado. A cruz representa como eu sou mau, como sem Jesus eu posso ser o pior que um homem pode ser. Em segundo lugar, a cruz também representa como cruel é o meu pecado. Escute bem, o pecado, aquilo que você faz que não deveria fazer, é o pior de todos os males da terra. O pecado é pior do que a morte. O pecado é pior do que o inferno. O pecado é pior do que o diabo. O pecado é pior do que doença. O pecado é pior do que passar fome e miséria. O pecado matou Deus, senhores. Não há nada entre céu, terra e inferno pior que o pecado. O pecado é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. Ninguém vence o pecado pecando. Você só pode vencer o pecado parando. Pior que isso, o pecado te leva mais longe do que você jamais quis ir. Você nunca quis ir tão longe. Te mantém lá preso por mais tempo do que você nunca quis ficar. Ele custa mais caro do que você jamais imaginou pagar. O pecado é enganoso. Ele promete liberdade e paga com prisão. Ele promete vida e paga com morte. A coisa mais terrível no pecado é que ele é um vírus, que ele vai direto no único que pode matar o pecado, a consciência. Quando o pecado entra no homem, ele vai direto na consciência, para que esse homem não vê o seu pecado. Por isso que a primeira coisa que a cruz revela ao homem é que ele é mau, e segundo, ele é pecador, porque se ele não se vê em pecado, ele não procura remissão. O Senhor Jesus veio para os doentes. Pois agora digo a vocês, talvez há pessoas aqui que irão morrer esse ano, essa semana, pois se você não buscar o cordeiro seu, quem é o seu cordeiro? Quem é o seu cordeiro? Você vai se apresentar diante de Deus como sem o cordeiro? Você não será aceito. Você lembra a história de Jacó e Esaú? Quando Jacó se vestiu do primogênito, ele não foi aceito porque era primogênito, ele foi aceito porque ele estava revestido de primogênito. Essa é uma história da cruz. Você não será aceito porque você é o Hernani. O Pai vai olhar para você e vai ver que você tem a marca da cruz. Você tem Jesus na sua vida. Você está revestido de cordeiro. O pecado é cruel. Por isso que o sofrimento de Jesus foi cruel, porque o pecado é cruel. Ele tinha que sofrer desse jeito, porque o pecado era terrível, senhores. A terceira coisa, ao mesmo tempo que a cruz de Cristo representa quão imenso é o amor de Deus por nós revelado na cruz. Escute bem. Apesar de toda a violência causada em Jesus, não foram os romanos que colocaram Jesus na cruz, foi o meu pecado, foi o Pai. E você pode perguntar, por que o Pai chicoteou o Filho na cruz? A Bíblia diz que o Pai pôs nele a enfermidade, o Pai o moeu, o Pai estava com um chicote na mão dos romanos e surrando o Filho por mais de 2 horas. Foi o Pai. E sabe por que o Pai fez isso? Porque era em minhas costas.
Se Jesus não sofresse a dura punição do Pai, eu sofreria. Então Deus amou você de tal maneira, de uma maneira tão grande, que Ele enviou o seu Filho para a cruz, para colocar sobre Ele toda a sua ira, todo o seu juízo em meu lugar. Tudo que Jesus fez, Ele fez em meu lugar. Ele se fez pecado em meu lugar. Ele foi ao inferno para eu não ir. Ele subiu ao céu para eu subir. Ele foi o meu substituto na cruz. Quem segurava o chicote era o Pai. O Pai surrou o Filho em meu lugar. A cruz revela que Deus amou o mundo de uma maneira grande, que deu o seu Filho para salvar o mundo todo. Agora veja bem, escute bem. Jesus, eu sei que você pode ouvir isso, porque tem igrejas que não têm o hábito de ganhar almas. Eles nem concordam com apelos. Então eles esperam a gente ganhar, para depois dizer, agora venha para cá que aqui tem palavra. Lá é porta larga. Só se em Ponta Grossa não existe isso, pois existe em todo lugar. Então eles ficam à espreita. E normalmente eles dizem assim: Jesus não morreu por todos. Você já ouviu isso em algum lugar? Jesus morreu por um grupo seleto de pessoas. Mas isso não é verdade. Nunca foi verdade. A cruz, em terceiro lugar, representa a maior demonstração de Deus com a raça humana. A cruz representa como eu sou mau. A cruz representa como o pecado que eu faço é mau. E a cruz representa como Deus é amoroso. Mas eu gostaria de ver alguns textos com você, para comprovar que Jesus morreu por todos. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido? Só um grupinho que se perdeu? Quando Adão pecou, só alguns que morreram para serem ressuscitados? Ou todos morreram, então todos que creem em Jesus devem ser ressuscitados? Adão condenou toda a raça humana, então Jesus tem que morrer por toda a raça humana. João 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de alguns, que tira o pecado do mundo. João 3,16. Porque Deus amou alguns de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito só por alguns, não, para que todo aquele que crê, budista, seixonoísta, gays, lésbicas, traficantes, adúlteros, seres humanos, morais e imorais, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 4,42. E diziam à mulher: já não é pelo que eu disse que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. 1 de Paulo a Timóteo 4,10. Pois esperamos o Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. De todos. Eu estou aqui e deixe-me te dizer, essa mensagem está ecoando. Jesus é Salvador de todo. O que eu preciso fazer para ser salvo? Ser eleito? Não, você precisa crer em Jesus. Você precisa receber Jesus. Você precisa, é de todo aquele que nele crê. A salvação está disponível a qualquer homem, em qualquer lugar do mundo. Jesus não morreu por um grupinho seleto. Jesus não morreu por um aquele outro. Ele morreu para todo aquele, gregos, judeus, romanos, gentios, negros, brancos, asiáticos, todos. Hebreus 2:9.
Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos em carne, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Romanos 5 e 6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Toda a raça humana é ímpia. Romanos 5 e 18, pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Parece uma incoerência. Adão condenou toda a raça humana, mas Jesus só salva alguns. Não há justiça nisso. Se toda a raça humana foi condenada, toda a raça humana tem que ter acesso ao Evangelho, e toda a raça humana pode crer. Depende de você crer. Se toda a raça humana cresce, toda a raça humana seria salva. Então não são todos que creem. Muitos são inimigos ainda na sua mente. Mas a salvação está disponível a todo homem, toda a raça humana. Diga amém. 2 Coríntios 5, 14 ao 15. Porque o amor de Deus nos constrange, julgando a nós mesmos, que se um morreu por todos, todos morremos. E ele morreu por todos. Ei, por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 1 de João 2,2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente os nossos, mas de todo mundo. O que você precisa fazer para ser salvo? Ter o seu cordeiro. Quem é o cordeiro? Então o que você precisa fazer para ser salvo? Então eu vou te explicar como funciona a dinâmica da salvação. Todo homem, em qualquer lugar da terra, precisa verbalizar com a boca: Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida. Agora você tem o seu cordeiro. E agora quando você chegar diante de Deus, Deus vai examinar quem? É o cordeiro que tem que ser perfeito. Ele vai olhar para o cordeiro, que é Jesus. Se você não tiver Jesus, você precisa confessar com a boca e crer de todo o coração para ser salvo. Isso não é religião, senhores. Você precisa falar: Jesus, seja o meu Senhor. Se você não fizer isso, não tem como você ser aceito por Deus. Você está sem cordeiro. Quem é que levou os seus pecados? O cordeiro. Então agora você tem que receber esse cordeiro. Por isso que a salvação não pode ser por boas obras. Você não pode comprar o sacerdote. Você tem que ter o cordeiro, não pagar por isso. Percebeu? Então eu sou bom, então eu mereço o céu. Então você está pagando pela salvação. Não pode ser pago. Você tem que ter Cristo na sua vida para ser aceito, senão você não será aceito. Nessa noite eu vou convidar você e vou dizer: quem aqui quer receber Jesus na sua vida e ser aceito por Deus através do corpo de Cristo? Você não merece, mas Jesus merece. E quando eu convidar você, você tem que se manifestar rapidamente, de todo o coração, e confessar com a boca. Quando você confessa: Jesus, eu te recebo na minha vida como meu Salvador, você está dizendo: como meu cordeiro. Nessa mesma hora você é aceito por Deus, porque agora você está revestido de Cristo. Fique em pé, meus irmãos. Agora olhe bem o que eu vou falar. Tem uma importância monstruosa diante daquilo que eu preguei. Eu não quero perguntar se você bebe, se você fuma, quem você é. Você não faz isso. Tem gente que fala: eu não vou fazer agora porque eu tenho muitos pecados. Eu nem me atrevo a contar os meus para você.
Escute bem, preste atenção. Só depois que você recebe Jesus na sua vida, que o Espírito Santo começa a te ajudar nas suas fraquezas. Até então, você nunca vai conseguir mudar. Quando você faz isso, existe uma paz de espírito que excede todo entendimento. Ela entra no seu interior. Aquela acusação de falhas do passado começam a sumir, porque o Pai já não tem mais nada contra você. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo agora, pois, sido justificados pela fé, tende paz com Deus por meio de Jesus. Paz com Deus é diferente de paz de Deus. A paz de Deus é a paz que os crentes têm. Ele está em guerra, o mundo está em guerra, mas ele está em paz. Paz com Deus significa que antes de você receber Jesus, você e Deus eram como inimigos. Mas agora você recebeu em Jesus, você e Deus agora estão em paz. Tenha paz com Deus. Deus não é seu inimigo, Ele é seu Pai. Ele não quer te matar, Ele te ama. Eu sei que tem gente aí que usa isso para amedrontar. Eu sou um evangelista, senhores. Eu estou aqui para te apresentar a cruz. Se você não vier para a cruz, e quando eu digo cruz, não estou falando da cruz de madeira, eu estou falando do que ela representa, você não será salvo. A mensagem da cruz é a única mensagem que pode mudar a sua vida de morte para a vida. Venha para a cruz com toda a sua família e seja salvo. Confesse Jesus como seu Salvador e seja salvo. Vir para a cruz representa vir a Jesus e a seu sacrifício, reconhecer Ele como meu Cordeiro de Yom Kippur. Quem aqui quer entregar a sua alma e sua vida ao Senhor e receber o seu Cordeiro e ser aceito por Deus? Eu quero entregar a minha vida a Jesus e ser salvo. Levanta a mão onde você está, que eu vou orar por você. Vai levantando a mão, bem alto mesmo, as duas mãos, na galeria aqui embaixo. Não abaixa a mão, levanta a mão. Isso, fica com a mão levantada. Eu vou orar. Todos, levanta as suas mãos. A primeira oração da noite é essa. Todos que levantaram as suas mãos, todos que levantaram as suas mãos, na galeria aqui embaixo, sai do lugar e vem aqui para eu orar com você, para você receber o Senhor como seu Salvador. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Vamos cantar. Foi na onde um dia meus pecados. Venha para Jesus, chega à frente. Foi ali pela fé. Chega bem mais à frente, gente. Chega mais à frente. Tem muita gente nos corredores. Mais à frente. Mais à frente, chega mais à frente. Escute bem, tem mais pessoas aí. Chega bem à frente. Se você convidou alguém, diga para essa pessoa, vá lá. Irmão, pega a sua família e traga a Jesus. Venha em família. Temos aqui os lados, ocupem toda a frente, por favor. Venha. Jesus te ama. Agora escute. Esse ato é muito importante. Você confessa com a boca e recebe no coração. Tem muita gente vindo. Chega bem à frente, por favor. Bem à frente, por favor. Deus Salvador.
Chega à frente. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu viestes de longe, escutei tua voz clamando meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Venha para Jesus, ainda há tempo. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livrastes a mim. Meu Salvador, meu Salvador, meu resgatador, venha para a cruz, Redentor, livrastes a mim. Me prostro aos teus pés, me prostro aos teus pés, minha vida a ti entrego. Me prostro aos teus pés, minha vida a ti entrego. Vou pedir aqui que fique 2 obreiros aqui desse lado, 2 desse lado e 2 aqui no meio. Por favor, nós queremos saber quantas almas. Divida por zona aqui e por favor contabilize. Põe a mão no seu coração aqui à frente. Mas eu sinto de fazer outra coisa também. Tem gente aqui que está sem congregar, não tem se adaptado em alguma outra igreja. O Espírito Santo está me mandando dar uma ordem. Todos que estão aqui sem congregar, é uma ordem, não um pedido. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Não desobedeça. Obedeça a voz do Senhor. Sai do seu lugar e vem à frente. Sai do seu lugar e vem à frente. Agora, não seja louco de desobedecer. Vem à frente. Pastor, eu estou sem igreja. Vem à frente agora. Vem à frente agora. Estou esperando você. Venha. 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 Aleluia. Eu sinto um derramamento do amor de Deus aqui nessa noite. Eu sei o que é. Põe a mão no coração. Olha a multidão de gente aqui entregando a vida ao Senhor, irmãos. Sabe, isso aqui não tem preço. Não tem preço que pague isso. Eu tenho dito, Senhor, me deixa sem comer, sem beber, sem vestir, mas me dê almas que eu viverei. Há 22 anos eu prego a cruz. Se eu pudesse, eu faria só isso na minha vida. Eu tenho dito, Senhor, me dê almas ou tire a minha.
ame almas, chore pelos perdidos. Jesus te ama, sabia? A cruz do Senhor está colocada aqui. O seu amor. A cruz é o altar do sacrifício. Repita comigo: Senhor Jesus, perdoa meus pecados, cancele a minha dívida, entra no meu coração. Eu te convido para fazer morada na minha vida. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, que eu não posso ser aceito pelo Pai sem o Senhor. Seja o meu Cordeiro, perdoe os meus pecados, seja o meu Senhor e o meu Salvador. A partir de hoje, eu estou de posse da nova natureza em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.